Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Ok, vamos começar com uma ideia ahn, que parece meio contraintuitiva. Manda. E se eu disser que quase tudo que a gente entende hoje por amor romântico foi, em grande parte, desenhado há 200 anos? Desenhado, gostei. E não por, sei lá, um comitê de sábios. Foi por um grupinho de poetas. Jovens, brilhantes, mas profundamente atormentados. E que mal chegar aos 30 anos, né? Exato. É uma base um tanto quanto instável para construir um ideal, não acha? A gente está falando de pessoas que viviam assim num estado de angústia quase permanente. Sim. E as ideias que eles criaram a partir desse sofrimento todo viraram o roteiro que a gente segue até hoje. Em casamentos, em filmes, em músicas. É verdade. É como construir um prédio inteiro sobre uma fundação que a gente nunca parou para inspecionar de verdade. Fundação que nunca inspecionamos. Gostei. E é exatamente essa inspeção que a gente vai fazer hoje. Certo. Nossa análise vai mergulhar fundo na cultura do amor romântico, sabe? Questionando por que ele foi parar nesse pedestal de sentimento mais importante de todos. E o nosso guia nessa demolição controlada. O pensamento afiadíssimo de um dos maiores céticos do amor, o poeta português Fernando Pessoa. Ótima escolha. A missão aqui então não é sair com o coração partido. Não, pelo contrário. É sair com a mente um pouco mais clara. É tentar desconstruir o amor romântico como esse dogma cultural que a gente aceita sem pensar. Uhum. Fazendo isso, talvez a gente descubra uma perspectiva mais honesta e, quem sabe, mais funcional sobre o que significa se conectar de verdade com outra pessoa. Pode ser um bom antídoto para tanta desilusão por aí, né? Com certeza. Ok, então vamos desempacotar isso. Tudo começa com esse grupo que a gente chama de os românticos. Isso. Jovens que, a partir dos seus traumas, das suas dores, criaram essa visão quase mística do amor nos seus poemas, cartas, diários. O que é fascinante e um pouco sombrio é a ironia disso tudo. Qual? As palavras que eles escreveram, muitas vezes em momentos de solidão profunda, são as mesmíssimas palavras que, 200 anos depois, a gente usa em votos de casamento. É verdade, nunca parei para pensar nisso. Em momentos que deveriam ser o auge da conexão, da felicidade. Tem um curto-circuito aí, entende? A gente pegou a expressão da dor de alguém e transformou no nosso ideal de alegria. Espera um pouco, mas será que não é justamente por isso que ressoa tanto? Porque eles capturaram a intensidade, sabe? O sofrimento que muitas vezes acompanha o amor. Sim, sim. Talvez não seja um dogma não examinado, mas algo que intuitivamente a gente reconhece como verdadeiro. Essa é uma ótima questão. A intensidade, sem dúvida, é real. Ninguém nega isso. Certo. O problema é quando a cultura pega essa intensidade e a transforma na única medida de valor de um relacionamento. Entendi. Aí se cria uma hierarquia de afetos, com esse amor-paixão avassalador no topo, como se fosse o grande prêmio da vida. E todo o resto? Todas as outras formas de amor e conexão, amizade, parceria, cuidado, acabam parecendo prêmios de consolação. Vira uma espécie de religião secular. E o curioso é como o nosso ceticismo para na porta do amor, né? Totalmente. Pessoas que são super críticas sobre política, economia, ciência. Aham. Quando o assunto é amor romântico, muitas vezes desligam esse filtro e aceitam o roteiro pronto. Alma gêmea, o felizes para sempre. É como se fosse a última fronteira da magia num mundo desencantado, sabe? Ninguém quer ser o estraga-prazeres que vai analisar a mágica. E é por isso que a voz do Fernando Pessoa é tão chocante. E tão necessária. Porque ele não tem medo nenhum de ser o estraga-prazeres. E ele faz isso com uma metáfora que, uma vez que se ouve, é difícil de esquecer. A do terno? Exato. Ele diz que o amor romântico é como um terno feito pela alma ou pela imaginação. A ideia é a seguinte: a gente não se apaixona pela pessoa real. Primeiro, a gente cria um ideal na nossa cabeça. Uhum. A gente costura um terno perfeito com todas as qualidades que a gente deseja, todas as nossas fantasias. Depois, a gente sai pelo mundo procurando alguém que sirva de manequim. Alguém que pareça adequado para vestir essa nossa criação. Isso.
Nossa, que deprimente. E ao mesmo tempo faz um sentido assustador. Faz, né? Quem nunca olhou para um relacionamento passado e pensou o que eu estava vendo naquela pessoa? Segundo pessoa, a gente não estava vendo a pessoa. A gente estava admirando o caimento do terno. O terno que nós mesmos costuramos. Exato. E a consequência disso é brutal. Nessa visão, a desilusão não é um acidente de percurso. Não é um risco. É o que, então? É o destino final. É o destino inevitável do amor romântico. Porque, como a pessoa escreve, o terno não é eterno. Uma hora ele se desgasta. Rasga nos cotovelos, a costura cede, e por baixo dele, o que aparece? O corpo real da pessoa. A pessoa de verdade que nunca foi o objeto do nosso amor em primeiro lugar. E aí vem o choque. Porque a gente não amava a pessoa, a gente amava o terno, a nossa própria fantasia. Isso muda completamente a dinâmica. A culpa da desilusão não é do outro, por ele não ser quem a gente imaginava. A responsabilidade é nossa, por termos insistido em vestir alguém com uma roupa que não era dela. Então, o amor romântico já nasceria com data de validade? É um caminho direto para o momento em que a fantasia não se sustenta mais. E o Pessoa, com aquela ironia cortante dele, ainda oferece uma solução para evitar essa desilusão, né? Ah, sim. A solução. Se o problema é o terno se desgastar, a solução é continuar costurando. É quase uma piada de humor negro. Ele sugere que a gente precisa costurar constantemente novos trajes nas oficinas da alma. Ou seja, Ir mudando o nosso ideal, para que ele continue cabendo na pessoa, para renovar a aparência dela aos nossos olhos. É um esforço constante para manter a ficção viva. que loucura! Então a solução para não se desiludir é basicamente viver numa mentira autoimposta. Que ótimo conselho! É como se ele dissesse: você quer manter a magia? Então nunca pare de fazer o truque. Uau! E ao dar essa solução, ele na verdade revela a natureza do problema. A gente está mais interessado na nossa criação do que na pessoa em si. É um esforço para não ter que lidar com a realidade do outro. Exato. Isso me leva à frase dele que é um verdadeiro soco no estômago. Qual delas? Nós nunca amamos ninguém de verdade. O que amamos é a ideia que temos de alguém. É o nosso próprio conceito ou o nosso próprio eu que amamos. E aí ele desmonta tudo, né? Se a gente traduzir isso para a linguagem da psicologia, ele está descrevendo o conceito de projeção de uma forma poética, mas devastadora. Projeção. Sim. O amor romântico seria o ato de projetar nossas necessidades, nossos ideais, nossas partes não resolvidas em outra pessoa. E aí a gente se apaixona por esse reflexo. Não é sobre ver o outro. É sobre se ver no outro. Isso. Quer dizer que, no fundo, é um ato de puro egoísmo. Que a gente só está se admirando no espelho que é o outro. Parece muito duro. É duro. Mas pensa na fase da paixão. Aquela fase inicial, avassaladora. Não é exatamente isso? Como assim? A gente mal conhece a pessoa, mas já tem certeza de que ela é perfeita, que ela é a tal. O que a gente está vendo ali não é a pessoa real, com seus defeitos, só complexidade. É a tela em branco. A tela em branco perfeita para nossa projeção. Mas espera aí, será que não existe outra forma de ver isso? Porque se for só isso, o amor genuíno é impossível. Sim. E aí entra uma visão que é o oposto completo. A da filósofa Iris Murdoch, que vira essa ideia de cabeça para baixo. O contraponto de Murdoch é fundamental. Para ela, o amor não é um ato de projeção, mas o exato oposto. Ela define o amor como a percepção extremamente difícil de que algo além de si mesmo é real. Extremamente difícil. Ela faz questão de usar essa palavra. Exato. Para ela, o amor é um trabalho. É o esforço contínuo e árduo de tentar enxergar o outro como um ser humano separado, com uma realidade própria que não existe para servir às nossas fantasias. Então, enquanto para a pessoa o amor romântico é uma fuga da realidade para dentro da nossa cabeça, Sim, para Murdoch, o amor verdadeiro é um mergulho corajoso na realidade do outro. É tirar o terno e, pela primeira vez, olhar para a pessoa que está ali. perfeito. O amor de pessoa é um ato de autocelebração. O de Murdoch é um ato de generosidade, de curiosidade.
E é um desafio imenso, porque exige que a gente abra a mão do controle, que a gente aceite que o outro não é uma extensão de nós. Ok, então o grande desafio é ver o outro de verdade. Mas o Pessoa parece ir ainda mais longe. Ele sugere que talvez até isso seja impossível, que a própria comunicação entre duas pessoas seja uma ilusão. Sim, ele fala do não encontro das almas. O não encontro. Esse é talvez o ponto mais melancólico do pensamento dele. Ele pega o momento que deveria ser o auge da união, duas pessoas dizendo "eu te amo" e o desconstrói. Como? Ele diz que quando isso acontece, cada pessoa tem em mente uma ideia diferente, uma vida diferente, talvez até uma cor ou fragrância diferente. É como se cada um tivesse assistindo a um filme diferente na própria cabeça, mas usando a mesma legenda. Exatamente essa imagem. As palavras são as mesmas, "eu te amo", mas o significado, o universo que essa frase carrega, é completamente particular e intransferível para cada um. E isso explicaria tanta coisa sobre os relacionamentos. Muita coisa. Explica por que casais podem ter discussões homéricas sobre coisas que parecem pequenas. Não é sobre a toalha molhada na cama, né? Não. É sobre o choque entre esses dois universos internos que interpretam a realidade de formas fundamentalmente diferentes. Os gestos e as palavras que a gente compartilha são, como ele diz, incertos e variáveis. Isso acaba de vez com a ideia de almas gêmeas, né? De encontrar alguém que nos completa e nos entende sem palavras. Acaba. A pessoa está dizendo que estamos, na melhor das hipóteses, num diálogo constante com a nossa ideia do outro, e não com o outro em si. Exatamente. Ele troca a imagem de duas metades que se encontram pela imagem de dois universos soberanos que, na melhor das hipóteses, conseguem abrir uma pequena janela de comunicação. E sempre imperfeita. Sempre imperfeita, sempre sujeita a ruídos e mal-entendidos. É uma visão menos mágica, mas, olha, talvez muito mais realista da condição humana. E o mais curioso é que, ao demolir esse ideal romântico, ele acaba abrindo espaço para outras coisas. Como assim? Se o amor romântico é tão focado nessa fantasia, talvez outras relações onde a idealização é menor sejam, na verdade, mais reais. Mais valiosas. Sem dúvida. Quando o amor romântico sai do pedestal, a gente começa a enxergar o resto do cenário. Certo. E a gente percebe que existe só uma membrana porosa e permeável entre amizade e paixão. Que uma parceria de trabalho pode ter uma intimidade, uma lealdade profundíssimas. Que a família pode ser construída de 1000 maneiras. Exato. A gente para de exigir que uma única pessoa, um único relacionamento, supra todas as nossas necessidades de conexão, intimidade, amizade, parceria, desejo. É muita coisa. É uma mudança de perspectiva brutal. Em vez de procurar a pessoa certa, o objetivo seria cultivar um ecossistema de afetos. Um ecossistema de afetos, adorei o termo. Várias formas de conexão que nos nutrem de maneiras diferentes. E isso nos liberta da tirania do ideal, né? Totalmente. Nos permite apreciar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas representam na nossa fantasia. Talvez a amizade profunda, que aceita o outro com todas as suas falhas, seja um modelo de amor muito mais interessante e sustentável do que o ideal romântico. Então, se a gente juntar tudo isso, a imagem que surge é bem diferente do conto de fadas, né? Bem diferente. A gente começou com um mito criado por poetas atormentados, passou pela desconstrução do Pessoa, com a metáfora do terno da alma, e chegamos a essa ideia radical de que talvez a gente ame apenas a nossa própria projeção. E vimos como até a comunicação é falha, um não encontro de mundos. A grande questão que fica é como essa visão, por mais dura que seja, pode de fato nos ajudar a navegar nossos próprios relacionamentos. É porque na prática o que a gente faz com isso? A gente desiste do amor? Vira cínico? Acho que o convite é para o oposto do cinismo. É para a honestidade. É para aliviar a pressão que a gente coloca nos outros para serem perfeitos, para nos completarem, para nos entenderem sem palavras, e a pressão que a gente coloca em nós mesmos para manter essa performance. Certo. Talvez o amor real comece quando a gente para de tentar ser a alma gêmea de alguém e simplesmente tenta ser um ser humano ao lado de outro ser humano. Gosto da ideia de substituir a busca pela perfeição pela busca da conexão real,
mesmo que imperfeita. Isso. Reconhecer a riqueza na amizade, na colaboração, nos laços que a gente constrói sem o peso do felizes para sempre. Isso nos leva de volta a essa imagem do terno. A discussão toda parece nos empurrar para uma pergunta final, que é ao mesmo tempo assustadora e cheia de possibilidades. Que é, Se pessoa está certo, e a gente passa a vida inteira se apaixonando por um terno que nós mesmos criamos, o que acontece no momento em que a gente decide conscientemente tirar essa roupa? uau, O que significa ver e aceitar o corpo real de alguém com todas as suas falhas, cicatrizes e imperfeições? Será que o fim do amor romântico é, na verdade, o ponto de partida para um tipo de amor diferente e, quem sabe, muito mais profundo? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.